Graça e paz, meus irmãos. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 5 de outubro do ano 2020. Hoje eu quero falar sobre o terceiro templo, onde o anticristo ele vai assentar, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o anticristo, ele vai assentar no terceiro templo. Ele vai quebrar a aliança ali na metade da tribulação, onde ele vai profanar ali o templo. Antíoco Epifânio, ele era um tipo, né, do anticristo, quando ele sacrificou uma porca judaica, uma porca no templo judaico. Então, se você quiser saber mais sobre o terceiro templo, você entra no site da Bet Shalom, que é um site vinculado à obra missionária chamada da meia-noite. Então, os judeus, eles têm todos os utensílios do templo já pronto, e o próprio templo, ele vai ser levantado com materiais pré-moldados. Então vai ser muito rápido a construção do terceiro templo. Então, para que o anticristo assente no templo, tem que ter o templo. E o anticristo, ele só se manifesta após o arrebatamento da igreja. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, meus irmãos, o anticristo, ele tem dois problemas para resolver de imediato. O primeiro problema é resolver o caos que o arrebatamento vai provocar. Porque haverá muitos saques, muitos roubos a bancos, lojas e supermercados. Então vai se levantar um governo de emergência. O anticristo, ele é um governo de emergência, então ele se levanta com um exército global, com uma lei marcial e toque de recolher. E todos aqueles que se oporem ao seu governo serão fuzilados. Esse é o primeiro problema que o anticristo tem que resolver, o problema do caos que o arrebatamento vai provocar. Muitas casas abandonadas, muitos roubos à residência também. Lógico que os crentes que foram arrebatados, a casa vai ficar abandonada. O segundo problema que o anticristo tem que resolver de imediato é o problema árabe-israelense. É o conflito entre os descendentes de Abraão, os judeus que são filhos de Abraão com Sara, e os árabes que são filhos de Abraão com Agar. Então, o local do terceiro templo é exatamente onde existe hoje uma mesquita muçulmana. Aquela mesquita ali da cúpula dourada. Ali é o local do terceiro templo. É ali que vai ser o terceiro templo. Então, hoje, seria impossível uma construção de um terceiro templo naquele local. Isto provocaria uma guerra entre árabes e judeus sangrenta, porque os árabes não iam aceitar que a sua mesquita, o seu lugar sagrado, fosse derrubado para construir um templo judaico. Então a pergunta é: quando então que será reconstruído o terceiro templo? Quem vai autorizar a reconstruir o terceiro templo? Para que o anticristo assente no templo, como eu disse, tem que ter um templo, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Os judeus, para construir um templo, eles têm que ter o seu local desimpedido. O local está impedido hoje, com a mesquita muçulmana. Os judeus têm todos os materiais. O terceiro templo ele vai ser reconstruído com materiais pré-moldados. E os judeus têm todos os utensílios. Então, quando que vai ser reconstruído o terceiro templo? Quando que vai ser isso? Irmãos, eu creio que o terceiro templo ele vai ser construído após o arrebatamento da igreja, no intervalo entre o arrebatamento e o acordo de paz. Tem um intervalozinho ali. Então, acontece o arrebatamento da igreja. Acontece o arrebatamento da igreja, o que que acontece? O anticristo,
ele tem que resolver esse problema árabes e israelenses. Os árabes, eles querem terras. Os judeus, eles querem o local para construir o terceiro templo. Isso aí vai ser fácil do anticristo resolver. O anticristo, ele vai intermediar isso aí. Ele será o intermediário. É ele que vai autorizar a construção do terceiro templo. Então o anticristo ainda não se manifestou. Então não existe reconstrução do terceiro templo com a igreja na terra. Até porque isso aí tira a iminência do arrebatamento. O arrebatamento, ele não precisa de sinais para acontecer. Ele pode acontecer a qualquer momento. Então, quando acontecer o arrebatamento da igreja, o anticristo, ele vai intermediar esse acordo entre árabes e judeus. Os árabes, eles querem terra. Os judeus vai dar terra para eles. Só que os judeus vai exigir o local do terceiro templo. Aí quando os judeus exigir o local do terceiro templo, os árabes vão ceder o local da mesquita. Eles vão ceder o local da mesquita. Como eu disse, os judeus já têm os materiais pré-moldados, o templo vai ser levantado com materiais pré-moldados, e os judeus já têm os utensílios do templo. Só que Deus, para realizar os seus projetos, ele não precisa de ajuda de homem nenhum. Então os judeus cedem terras, os árabes cedem o local. Neste ponto, meus irmãos, estude Ezequiel 38, 39 que você vai ver. Nesse ponto a Rússia aproveita, porque o anticristo, ele vai proteger Israel, então ele vai desarmar Israel. O anticristo, ele desarma o exército de Israel. Aí nesse ponto a Rússia, que já está dentro da Síria com seus aliados, ela invade Israel. Quando ela invadir Israel, essa guerra de Gog e Magog é uma guerra, não é uma guerra como a guerra do Vietnã, que durou de 65 até 75. Não, essa guerra de Ezequiel 38, 39 é uma guerra do próprio Deus contra os inimigos do norte. Então Israel ali não dá nem um tiro sequer. A guerra é relâmpago. Quando a Rússia invadir Israel, o que acontece? Deus dá um tremor de terra. A terra de Israel será chacoalhada por um tremor de terra. Eu vi um judeu messiânico pregando isso, dizendo isto, que Israel sabe, a defesa civil de Israel sabe que a qualquer momento vai acontecer um terremoto na terra de Israel que vai chacoalhar Israel. Esse terremoto é exatamente o terremoto descrito em Ezequiel 38. O que acontece então? Deus dá um tremor de terra ali, ele destrói os inimigos do norte ali, e aquela mesquita desaba. Quando aquela mesquita desabar ali, ela cair ali com o terremoto, os judeus vêm com um maquinário e eles limpam o local. Eles liberam o local, tiram os entulhos ali da mesquita, e aí eles levantam o terceiro templo, onde o anticristo assenta. O anticristo, ele assenta nesse templo, e nos 3 anos e meio iniciais ali, na metade ali, ele quebra a aliança. Ele diz assim, ó, Paulo diz assim: o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então os próximos eventos na agenda de Deus, primeiro acontece o arrebatamento da igreja, aí tem um intervalo, né, entre o arrebatamento e o acordo de 7 anos, né? Nesse intervalo, o anticristo, ele autoriza a reconstrução do templo. A Rússia aproveita que o anticristo desarma Israel, invade Israel, né? Deus dá o tremor de terra, os judeus vêm, libera o local, tira os entulhos ali, o judeu vem, levanta a mesquita onde o anticristo se assenta. Aí começa os 7 anos, o acordo de paz. Aí na metade da tribulação o anticristo quebra esta aliança. Então o terceiro templo, ele será reconstruído após o arrebatamento da igreja, no intervalo entre o arrebatamento e o acordo de paz, descrito em Daniel 9, versículo 27. Então, não tem construção de terceiro templo com a igreja na terra. Por quê? Porque ainda os judeus
precisam do local. O local do terceiro templo será ali aonde está a mesquita muçulmana. Isso é impossível hoje. Derrubar aquela mesquita muçulmana hoje, os judeus provocariam uma guerra sangrenta entre árabes e israelenses. Então quem vai derrubar aquela mesquita ali não é os judeus, não é os Estados Unidos, não é Donald Trump que vai mandar derrubar aquela mesquita. Quem vai derrubar aquela mesquita ali é o próprio Deus. Aquela mesquita ali, ela é uma profanação ao lugar sagrado. É ali naquela mesquita, no local daquela mesquita, aonde existia o templo de Salomão. É ali naquele local aonde Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Então quem vai liberar aquele local ali para a reconstrução do terceiro templo é o próprio Deus. Quando ele vai dar um temor de terra ali. Quando a Rússia invadir Israel, Deus vai dar um temor de terra ali. E naquele local vai derrubar aquela mesquita. E os judeus vão reconstruir o terceiro templo ali. Então o terceiro templo, ele será reconstruído após o arrebatamento da igreja, no intervalo entre o arrebatamento e o acordo de 7 anos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus.